galerinha, tranquilidade? Vamos para a nossa quarta parte da aula de triângulos. Dessa vez, vamos falar um pouco sobre a condição de existência de um triângulo. Será que todos os triângulos existem? Se você quiser desenhar qualquer triângulo com qualquer medida, será que você consegue desenhar esse cara? Vamos ver essa aula? Vamos lá? Pois bem, então, pelo spoiler, você já consegue imaginar que a resposta é não, beleza? Não tem como desenhar todo e qualquer triângulo que você imaginar. Ah, eu quero desenhar um triângulo com lados 30, 25 e 1. Não tem como desenhar esse cara, tá? E a gente vai conversar um pouco nessa aula sobre isso, tá? E o porquê disso, beleza? Bem, vamos começar então com um conceito que você provavelmente já ouviu falar, lá no conceito primitivo da geometria plana. Você tem uma situação onde você tem dois pontos. Então, tem aqui um ponto A e aqui um ponto B, beleza? Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Aí eu te pergunto, qual é a menor distância entre esses dois pontos? Entre esse ponto A e esse ponto B? Bem, você já deve ter ouvido dizer que a menor distância entre dois pontos sempre é uma reta, Então, se eu sair aqui do ponto A e ir até o ponto B, esse é o menor caminho, a menor distância. Se eu fizer uma curva e por fora, você geralmente vai fazer um caminho maior, Se eu fizer isso daqui, eu faço um caminho maior do que esse daqui que é reto, beleza? Até tem aquele conceito quando você está numa praça, Quando você tem uma esquina assim de uma praça, geralmente você não faz esse caminho aqui, Você geralmente corta por dentro da praça e vem para cá. Por quê? Porque a menor distância de dois pontos sempre é uma reta. Se você fizer uma curva, você anda mais. Então é por isso que a gente passa por dentro de uma praça quando a gente quer cortar caminho, beleza? Mas enfim, voltando aqui ao nosso conceito. Então, eu tenho aqui essa menor distância, Vou chamar aqui, vou até trocar essa letrinha aqui, vou chamar aqui de ponto C, tá? BC. Eu vou botar o A aqui mais à frente. Então, esse aqui é o nosso ponto BC. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto A, de tal forma que, bem, se esse cara é o menor caminho, de B até C, essa reta é o menor caminho existente, concorda que se eu fizer do B até o A e depois do A até o C, concorda que esse caminho ficou maior? Concorda, Então, eu vou chamar esse cara aqui de Azinho, vou chamar esse aqui de Bzinho, esse aqui de Czinho, beleza? Então, a gente sabe que se o A sozinho, ele tem que ser menor que o somatório desse caminho com esse caminho, concorda? Então, B mais o C, certo? O B mais o C tem que ser maior que o A, ou o A sozinho tem que ser um caminho menor do que o B mais o C. Show de bola? Agora pensa ao contrário. Pensa de A até C. Pensa nesse caminho aqui. Qual é o menor caminho possível? O menor caminho possível é esse cara aqui, certo? É o próprio Bzinho. Concorda que se eu, para sair do A e ir até o C, se eu for primeiro no ponto B e depois eu for no ponto C, concorda que vai ser um caminho maior? Vamos escrever isso então? Então, eu estou dizendo para você que o Bzinho, o caminho Bzinho, é um caminho menor do que se eu fizer o caminho do C e do A. Então, A mais C. Beleza? E, por sua vez, o último, se eu tentar fazer esse caminho aqui AB, sozinho, a menor distância é o Czinho, É esse cara aqui, certo? Agora, se eu fizer do A até o B, se eu primeiro passar pelo C e depois ir para o B, concorda que é um caminho maior também? Então, vamos escrever isso também? Então, reescrevendo isso, a gente tem que o Czinho, ele é menor que o caminho A mais B. Vamos tentar fixar um desses lados aqui como o maior deles? Talvez seja esse lado A aqui, Esse cara aqui vai ser o maior deles. Então, eu vou tentar deixar ele sozinho em todas essas equações. Beleza? Vou reescrevê-las aqui em cima, utilizando essa reescritura, tá? Esse daqui já está sozinho, Então, nós vamos usar esse cara aqui. A é menor que B mais C.
Esse cara aqui, eu vou reescrever aqui em cima, só que da seguinte forma, vou deixar o A sozinho. Ou seja, vou pegar o C e vou jogar ele para o outro lado. Beleza? Vai ficar da seguinte forma, então. B, o C vai aparecer agora com sinal negativo, B menos C, é menor que o Azinho. Beleza? E agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse B e jogar para o outro lado, porque eu quero deixar o Azinho sozinho. Beleza? Quero comparar o Azinho em todos eles. Então, vai ficar C menos B, beleza? É menor que o Azinho. Então, menor que o Azinho. Pronto. Nós temos 3 equações e 3 incógnitas, beleza? Podemos fazer aqui uma relação entre esses caras, tá? Uma relaçãozinha aqui, beleza? A partir dessas relações aqui, vai aparecer a nossa condição de existência, beleza? Repara só, esse lado aqui já está bem definido. O A é menor do que o B mais C. E nesses aqui, o A é maior. Então, eu vou estudar esse cara depois, beleza? Vou ver esse cara. Esse cara aqui já está bem definido. Tá? Então, ou seja, eu sei que o A ele é menor que o B mais C. Foi isso que escreveu ali em cima. Ok? Agora aqui, ele está dizendo que o A é maior que o B menos C. E aqui ele está dizendo que o A é maior também que o C menos B. Então, nós já sabemos que o A é maior que alguém. Então, o A é maior que alguém. Agora, de quem ele é maior? Aqui ele está dizendo que é B menos C. E aqui ele está dizendo que é C menos B. Concorda que é o mesmo número só trocado? Né? Repara, pensa, por exemplo, quanto é 3 menos 2? 3 menos 2 é 1. E quanto que é 2 menos 3? 2 menos 3 é menos 1. Concorda que é o mesmo valor, só que com sinal trocado? Quanto que é 5 menos 3? 5 menos 3 é 2. Agora, quanto que é 3 menos 5? 3 menos 5 é menos 2. Repara que é o mesmo valor com o sinal trocado? Então, ou seja, o que a gente está conseguindo perceber aqui? Que esse Azinho ele é maior do que os dois caras, né? Tanto ele indo quanto ele voltando, né? Tanto ele com valor positivo quanto ele com valor negativo. Mas nós estamos na geometria. Então, na geometria, a gente não consegue trabalhar com valores negativos, né? Quando a gente está falando de distância, você percorre 2 quilômetros. Não tem como você percorrer menos 2 quilômetros, né? Aí seria mais uma situação de plano cartesiano, né? Então, você vai trabalhar sempre com esses resultados em módulo, já que aqui eu tenho uma diferença de dois números, se tratando dos mesmos dois números, só que em ordens invertidas. Então, você pode pegar o maior menos o menor ou o menor menos o maior. Tanto faz. Só que nesse resultado, menor menos o maior, daria um valor negativo. Para evitar um valor negativo, a gente faz com que esse cara esteja trabalhando em módulo, beleza? O módulo sempre considera valores positivos, tá? Então, o A ele é maior que a diferença de B menos C ou C menos B. Ou seja, ele é maior que a diferença em módulo, beleza? Então, diferença é um menos o outro, só que em módulo. E a partir daqui é montada a nossa condição de existência de um triângulo, beleza? Então, um triângulo para existir, você tem que pegar um lado dele, pega o maior deles, por exemplo, e coloca aqui no meio. Esse cara tem que ser menor do que a soma dos outros dois e, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior que a diferença deles em módulo. Beleza? Então, vamos dar um exemplozinho aqui para a gente mostrar isso, tá? Então, exemplo 1. Vamos considerar um triângulo de lados 30, 15 e 3. Beleza? Esse cara existe? Bem, aí vamos lá. Pega o 30. Coloca ele exatamente aqui no meio desse sua conta, tá? E aí você vai ter que verificar. O 30, ele é menor ou ele é maior que 15 mais 3? E o 30, ele é menor ou ele é maior que o 15 menos 3 em módulo? 15 menos 3 é 12. E 12, de fato, é menor que 30. Show de bola. Só que 30 é menor do que 15 mais 3, que é 18? Não.
né? Então, essa parte aqui faz com que esse cara não exista. A primeira parte até foi verdadeira. O 12 realmente é menor do que 30. Só que o 30 não é menor que 18. Então, teoricamente, você não consegue fazer um triângulo com esses lados. Beleza? Agora, um outro exemplo que você sabe que existe. O triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é um triângulo que tem lados proporcionais a 3, 4 e 5. Né? Então, você sabe que o triângulo 3, 4 e 5 existe. Vamos ver se essa continha ela consegue ser usada aqui? Então, pega o maior deles, coloca aqui no meio, 5. O outro vai ser o quê? 3 mais 4. E o outro vai ser o quê? 4 menos 3 em módulo. Beleza? Então, o 5, de fato, né? 4 menos 3 é 1. 1, de fato, é menor do que 5. E 5 é menor do que 3 mais 4? 3 mais 4 é 7. Então, olha lá, de fato, deu certo. Né? O 1 ele é menor que 5 e o 5 é menor que 7. Então, de fato, esse triângulo existe. Beleza? Então, é assim que a gente consegue determinar a existência ou não de um triângulo. Ele tem que satisfazer essa condição de existência. Tranquilidade, galera? Então, fica aí, na próxima aula tem exercícios. Até lá!